pergunta pro Lianco, Ale. Você sabe que eu me sinto da família, né? Que é uma família muito bonita, esteticamente eu acho que eu me enquadro perfeitamente. Você se parece mesmo. Mano, o branco do olho é igual. Você acha? Sim, muito parecido. E eu conheço o Lianco de outros carnavais, viu? Uhum. Desde a base lá do São Paulo. E vou te falar a verdade, pra mim não foi surpresa nenhuma ele viver esse momento no Atlético pela condução de carreira dele, pelo futebol que ele tem apresentado, né? E que a gente sabe do potencial dele. Só acho que demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, né? O ano passado ali, com menos oportunidade, jogando na sua, jogando mais como lateral. Você em algum momento se sentiu um pouquinho frustrado de não poder, porque você poderia tá fazendo o que você tá fazendo agora, você poderia fazer na final da Copa do Brasil, da Libertadores. Se tivesse ali na sua, se as coisas tivessem, sabe, cada um não... Você entendeu, né, que eu falei? Você ficou bravo, você falou com ele, você falou, não vou mais quebrar teu galho. Como é que foi? Fala pra gente. Cara, assim, quando eu cheguei no meio do ano, né, no meio de uma temporada. O Galo já estava tendo essa sequência de Copa do Brasil, Brasileiro, a própria Libertadores. Eu entendo que quando um jogador chega assim no meio de uma temporada, é difícil se adaptar, ainda mais eu que estava fora e tem toda a questão que eu cheguei e estava de férias, então tive um período meio que de uma mini pré-temporada ali, né, no meio do ano. E quando eu tive a oportunidade com o Milito de jogar, foi pela lateral, né? Assim, eu acho que algumas vezes eu deixei claro o quanto eu queria jogar na minha posição. Tem algumas entrevistas, né, que eu falava que eu queria ser importante no grupo, mas jogando na minha. Mas eu também falava que eu queria ajudar o Galo, eu queria jogar, eu queria ajudar de alguma forma. Então, nunca reclamei de estar jogando, né, na outra posição. Até porque eu já joguei assim, eu já fiz alguns jogos na Inglaterra de lateral, só que são estilos diferentes, né? Na Inglaterra você consegue ser um lateral mais quietinho, só ali, de boa. Aqui eu tive que fazer algumas coisas que fugiam um pouco das minhas características, né? Mas eu sempre deixei claro que eu queria ajudar o Galo e tentar dar o meu máximo onde eu estivesse ali, né? E a virada de chave eu acredito que foi com a chegada do Cuca, né? Desde o primeiro treino aqui que ele fez com a cidade aqui no CT, antes de irmos para a Holanda, ali foi a virada de chave, falando que ele ia me usar na minha posição. Acredito que isso me ajudou muito. E quando você pega, eu tô na minha posição, eu tenho as minhas características, porque querendo ou não são detalhes que mudam muito, né, de uma posição para o outro. Só que na minha posição eu me sinto à vontade, posicionamento, mudança de direção, olhar o jogo de frente, são coisas diferentes. E eu acho que tudo tem um tempo certo, né? Esse ano passado era para eu ter jogado nessa posição, fiz alguns jogos muito bons, até melhor do que eu esperava pela posição que eu estava ali e o momento difícil que o clube estava passando. Contra o Fluminense, quando eu entrei, né, que foi minha estreia como lateral ali na arena, ganhamos de 2-0, fiz um jogo muito bom contra o River depois, na Libertadores. Então foram jogos importantes, né, que acredito que também trouxe um pouco a torcida mais para o meu lado também, me viram um pouco mais em questão de ser o Lianco mesmo, não pela posição. E esse ano começou de uma maneira diferente, então me sinto muito mais tranquilo também de estar na minha posição, como eu falei, né, que são detalhes que mudam muito. E estou muito feliz agora de estar na minha posição, sendo importante no elenco, sendo uma pessoa importante ali também para o professor e espero continuar assim.